Olá, estamos ao vivo pelo Facebook. O RDTV traz hoje como entrevistado o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, que foi reeleito com mais de 14.850 votos. Você que está nos acompanhando pelo Face pode mandar aí os seus comentários e as suas perguntas também. Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui novamente, deputado. Eu que agradeço. Vamos falar então dessa reeleição aí, né? O senhor pleiteou mais, colocou o seu nome aí para ser eleito mais uma vez deputado estadual. Qual a avaliação que o senhor faz desse resultado? Bom, Lídia, é uma eleição das redes sociais, né? Como nós não somos das redes sociais, tivemos mais dificuldade. Fazemos ainda aquela campanha tradicional do corpo a corpo, das visitas, das reuniões, dos comícios. E são ferramentas que estão ficando para trás, né? Agora é rede social, você faz uma postagem, 5, 10 mil pessoas visualizam aquilo durante um dia, uma semana, e nós não temos ainda toda essa cultura das redes sociais e acredito que isso tenha nos prejudicado um pouco. Também não apareci, não fiz rádio, né? Houve um problema no meu partido e eu não consegui nenhuma vez ser usado no rádio. E na televisão apareci somente uma vez. Então muita gente não sabia que o Wilson Santos era candidato. Até hoje eu encontro, mas você foi candidato? Você não foi, né? Foi. Fui. Mas e aí, ganhou, perdeu? Uma parcela da sociedade, do meu eleitorado, não tomou conhecimento da minha candidatura. Mas, na verdade, a sociedade quis renovação, né? A Assembleia agora tem 14 novos deputados, 10 foram reeleitos, dos 19 candidatos que foram candidatos à reeleição, 9 perderam e 10 foram reeleitos. Então nós temos 10 deputados reeleitos e 14 novos deputados. Então eu espero que essa próxima legislatura seja bem produtiva, bem frutífera, e que a sociedade não decepcione com a nova legislatura da Assembleia. O senhor acredita que essa questão, inclusive, foi que trouxe aí como resultado uma redução em número de votos? Porque o senhor obteve aí mais de 20 mil na última eleição, né? Pode ter sido isso. Foi um conjunto de fatores, Lídia, não só isso, né? Primeiro, eu estava num time que o eleitorado queria derrotar, né? O Alckmin, o Táxi e o Nilson Leitão. Então, nosso time não está vivendo um bom momento. Pode ser que daqui a um tempo o nosso partido, nosso time possa ser a bola da vez. Mas nesta eleição o PSDB não era a bola da vez. Segundo, eu fiquei até o dia 11 de setembro como inelegível. As pessoas diziam, Wilson não é candidato. Alguns veículos de comunicação também diziam isso. Então havia muita dúvida se eu seria ou não candidato. Essa dúvida só acabou no dia 11 de setembro, quando o TRE deferiu a minha candidatura. O outro aspecto, é uma campanha muito curta. Nós tínhamos campanha de 90 dias, esta foi só de 45 dias. O detalhe, eu gastei pouco dinheiro, investi poucos recursos nessa campanha. O outro aspecto, a questão da RGA, que até hoje, junto ao funcionalismo, ainda me tira muitos votos. Eu perco muitos votos pela minha postura correta, firme, transparente, em relação à RGA. Então foi um conjunto de fatores que baixou a nossa votação. Bom, aproveitando já o gancho, então, o senhor falou aí que o PSDB, ele não foi a bola da vez, né? O senhor já declarou aí à imprensa que precisa ser refundado o partido, né? Em que sentido precisa se refundar o PSDB? O senhor acredita que houve estratégias errôneas que foram admitidas tanto em nível estadual como em nível federal? O partido está aí há 30 anos, já deu extraordinárias contribuições a Mato Grosso, com o Dan de Oliveira, e em nível federal com o Fernando Henrique Cardoso. Então o PSDB é um partido que melhorou bastante o Brasil, criou o Plano Real, né, consolidou a moeda real, está aí há 24 anos, um quarto de século, que o Brasil não muda de moeda, criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, fez privatizações importantes, abriu o mercado para a iniciativa privada, combateu a corrupção. Então o PSDB deu grandes contribuições ao Brasil, aqui em Mato Grosso, com o Dante, que diminuiu o tamanho do Estado, quando liquidou o BEMAT, quando privatizou as centrais elétricas,
remunicipalizou os serviços de água e esgoto, trouxe o gás a Cuiabá, trouxe a ferrovia até Alto Araguaia, melhorou a educação, ampliou os hospitais regionais, moralizou a gestão pública. Então o Dante, PSDB, deu enormes contribuições a Mato Grosso e permitiu que o agronegócio desse um salto. Então não há dúvida que o PSDB, em nível estadual, em nível federal, foi um partido que ajudou muito o Brasil. Mas o país precisa modernizar-se ainda mais. E o PSDB continua preso ao passado. O partido precisa sintonizar com a modernidade. O partido, na minha opinião, tem que ir para um divã, tem que fazer uma reflexão demorada, não pode ser nada precipitado, passar esse período da paixão, do passionalismo, fazer uma reflexão profunda, fazer um novo manifesto à nação e reposicionar-se politicamente, com novas ideias, com aquilo que ele fez de bom, atualizado, modernizado, e o que eu chamo de refundação do PSDB. Caso contrário, o partido caminha para ser um partido nanico. E na minha concepção, meu partido, o PSDB, foi o grande derrotado nestas últimas eleições. Se ele chegar a partido nanico, o senhor permaneceria no PSDB? Não, independente, né? Quando o Dante perdeu as eleições de Mato Grosso, nós tínhamos 7 deputados estaduais, ficou só um, ficou só o deputado Carlos Nascimento, eu não deixei o partido. Atravessamos aquele deserto. Ninguém mais queria vir para o PSDB. Chegamos em 2010, 2012, 2014 com 2 prefeitos apenas. 2 prefeitos, e eu permaneci. Então, nos tempos de vacas magras, eu não deixei o meu partido. Quando o meu partido me convocou em 2016, quando o prefeito Mauro Mendes disse que não seria mais candidato, no último dia do período de convenções, faltando 2 horas para terminar o período de convenções, eu fui intimado e eu disse sim ao meu partido. Não impus nenhuma condição, porque eu sou partidário. Então, eu quero ficar no PSDB, independente do tamanho que o partido vai ficar, Lídice. O que eu quero é que o partido seja refundado, traga novas ideias, nova ferramenta, volte a ter confiança do eleitor. Isso é o que interessa. A mim, o que menos interessa é o tamanho do PSDB. Bom, antes da gente continuar aqui falando um pouco do seu posicionamento político, já tem pergunta de internauta. Você que nos acompanha pelo Facebook pode mandar a sua pergunta. Tem um olá do Silvio Paganini, apenas cumprimentando. André Porto, querendo saber o seguinte, pergunta se ele vai ajudar a fábrica de leite no Jardim Florianópolis que ele fechou. Quem é Fábio? André Porto. André, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela participação. Isso que muda a política, André. Você está assistindo, que muitas pessoas não querem mais ouvir falar em política, o que é um erro. Querendo ou não, a política está em nossos meios, não vai deixar desaparecer. É a política que define o preço do combustível, que define o preço do pão, o salário mínimo. É a política que define essas coisas todas. Então, primeiro, parabéns por você estar assistindo um programa político e, ao mesmo tempo, questionando um político. André, aquela área lá, aquela padaria e a fábrica do leite, ela não era pública. Ela pertencia à Fundação André Maggi. E foi a Fundação André Maggi que resolveu sair do Florianópolis. Então, não houve da minha... Pelo contrário, eu reformei o centro comunitário. Eu reformei o centro comunitário do Florianópolis. Nós reformamos a escola Antônia Tita. Eu terminei a creche Ali Fux aí no Jardim União. Na minha gestão eu implantei o CRAS aí no Jardim União. Nós tiramos todas aquelas pessoas que estavam ocupando as águas nascentes e eu construí o conjunto Milton Figueiredo para 264 famílias. Então nós temos serviços prestados aí na região e muito. E aquela padaria e a fábrica de leites, de soja, né, era um trabalho da Fundação André Antônio Maggi. E eu não sei por que cargas d'água, lá no final dos anos 2007, 2008, a Fundação resolveu fechar aquela fábrica de leite. Mas não era do município, não era pública, pertencia à Fundação André Maggi. Bom, falando sobre seu posicionamento, você foi deputado da situação nessa gestão que ainda está finalizando e agora vem uma nova gestão, Mauro Mendes. Qual vai ser o seu posicionamento? O senhor vai ser oposição? Primeiro, eu desejo ao novo governador Mauro Mendes, que foi eleito legitimamente, democraticamente, pela vontade do povo de Mato Grosso, tem que ser respeitado. Segundo, Mato Grosso está no meu coração.
Eu sou filho de imigrantes nordestinos, uma parte da minha família é cearense, outra parte baiana, que antes da Segunda Guerra Mundial desceu para o Paraná. A minha mãe acabou nascendo no Paraná, depois migrou para o interior de São Paulo, trabalhando com os italianos, limpando cafezais dos italianos. Eu nasci em Dracena em 61, depois fomos para Goiás em 62, depois voltamos para Dracena em 63, em 65 chegamos a Cuiabá. Eu e o Elias, meu irmão, ficamos aqui até hoje. Mas a minha família, em 83, meu pai e minha mãe, 3 irmãos, foram para o Amazonas. Estão lá. Meu pai já falecido e a minha mãe lá, minha mãezinha, Dona Noêmia, está lá com 77 anos e mais 3 irmãos. Tá? Então eu sou migrante, tenho uma gratidão enorme por Mato Grosso. Então, primeiro lugar é Mato Grosso. Tudo aquilo que o governador Mauro Mendes encaminhar ao Parlamento Estadual, que eu entenda que é positivo para o Mato Grossense, vai ter o meu voto, vai ter o meu apoio. Não vou fazer nenhuma postura por birra, por beicinho, por vingança, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Vou trabalhar por Mato Grosso. O que for bom para Mato Grosso vai ter o meu apoio. E aquilo que eu entenda que não é bom, com os meus 30 anos de experiência, eu vou dizer ao governador, vou prestar ao senhor uma consultoria gratuita. Já fui prefeito de Cuiabá, já fui deputado federal, vereador, secretário de Estado 2 vezes. Então eu vou dar o meu pitaco para tentar corrigir o rumo, corrigir aí alguma rota. Então vou fazer uma atuação sempre colocando Mato Grosso acima de todos nós. E aquilo que eu entender que não está perfeito, eu vou dar a minha opinião, uma experiência de 30 anos, para tentar corrigir, para tentar acertar, porque é importante que o governador Mauro vá bem. Se o governador for bem, o Estado vai bem. O Estado indo bem, gera emprego, gera trabalho, arrecada imposto, todo mundo vai bem. Bom, um dos temas que vem sendo já levantados por alguns candidatos eleitos e também os reeleitos, a taxação do agro. Qual é a sua opinião? Ela é boa para Mato Grosso? Eu trabalho esse tema há 3 anos. Desde 2015 eu defendo a taxação do agronegócio. Mato Grosso cresceu muito com o agronegócio. Mato Grosso deve muito ao agronegócio. E muitos do agronegócio enriqueceram de maneira honesta, legalmente e com muito, mas muito trabalho mesmo, eu conheço. Agora, a Lei Candir, de setembro de 96, ela desonera todos os produtos primários e semi-elaborados quando são exportados. Muito bem, nesses 22 anos de vigor da Lei Candir, o agronegócio enriqueceu-se. É o setor capitalizado em Mato Grosso. E o Mato Grosso vem atravessando uma crise, um deserto. Nós precisamos agora do setor capitalizado que nos ajude a atravessar esse deserto. Porque o comércio não está capitalizado, a indústria não está capitalizada, nem o setor de prestação de serviço. Se tem um setor capitalizado em Mato Grosso, é o agronegócio. Esse está capitalizado. Por que não contribuir? E o trabalho que eu fiz em 2015, 16 e 17, já deu resultado. Eu fiz essa defesa chocou o agro, debati com o agro lá dentro da ProSoja, fizemos audiências públicas dentro do Parlamento Estadual. Eu quase fui agredido fisicamente por alguns presidentes de sindicatos rurais, mas ao final acabou bem. E essa briga nossa, essa bandeira nossa, fez com que o agro desse um passo atrás e aceitasse uma taxação inicial, que foi o FETAB 2. O FETAB 2, que nasce no finalzinho de 2006, para vigorar em 2017 e 2018, ele colocou 450 milhões nos cofres do Estado em 17 e mais 450 milhões em 18. Então aquela luta, Lites, que eu comecei em 2015, já colocou quase 1 bilhão nos cofres do Estado. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo novas lideranças, como Jaime Campos e alguns deputados estaduais que estão chegando no parlamento, já anunciarem a adesão a essa luta. Então nós estamos nessa luta há 3 anos. E essas pessoas são muito bem-vindas. Estou fazendo agora, no final deste mês, um grande seminário na Assembleia sobre a taxação do agronegócio. Está convidado e confirmou presença Zeca do PT,
que foi governador do Mato Grosso do Sul, e foi ele que taxou o agro no Mato Grosso do Sul. O agro no Mato Grosso do Sul, há 13 anos, desde 2005, é taxado. E ele vem aqui explicar como é que ele fez isso. O senhor acredita que o fato do vice-governador eleito ser do agro possa ser aí trazer aí uma onda de resistência ainda quanto a essas propostas? Pode haver dificuldade por esse fato, por parte do governo? Olha, o Otaviano, ele é gaúcho e ele foi cliente do Programa Nacional de Reforma Agrária. Ele chegou em Lucas no final dos anos 70, início dos anos 80, em busca de um lote, ganhou um lote de 200 hectares do INCRA. E ali ele acabou trabalhando diuturnamente, construiu uma riqueza material imensa. E ele, com certeza, é devedor de muita gratidão a Mato Grosso. E eu tenho certeza que mesmo que ele seja contra a taxação, mas ele não será contra sentar à mesa para dialogar sobre esse tema. Podemos criar uma taxação provisória por 8, 10 anos. Podemos fazer a taxação sobre o ICMS, ou, quem sabe, sobre uma outra base tributária. Mas eu tenho certeza absoluta que o Otaviano, e eu sou amigo dele, tenho uma excelente relação com ele, o Otaviano, ele vai sentar à mesa e ele vai nos ajudar a construir um consenso em relação a isso. Já há informações que o agro mandou o recado ao governador Mauro Mendes, que já aceita manter o FETAB 2 para os próximos anos. Quer dizer, então já é um bom sinal. Começo de cantiga e assobio. Eu tenho certeza que o agro vai dar a sua parcela de contribuição, como deu para 2017 e para 2018. Eu tenho certeza que as lideranças da ProSoja, da AMPA, da FAMATO, vão sentar à mesa e nós vamos construir, sim, uma participação tributária do agro para ajudar Mato Grosso a fazer essa travessia. Falando sobre os trabalhos de agora, né? O senhor está na comissão, né, de fiscalização e acompanhamento, Sim, né, sim. De execução orçamentária, e houve ali, foi a semana passada, né? Vocês votaram o pedido do executivo para contrair um crédito de 800 milhões, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso público da internet o que foi, né, essa proposta, para que ela seria feita e por que vocês acharam que realmente não dá para aumentar essa conta aí no final de mandato, deputado. É VLT. Uhum. É uma mensagem do governador solicitando autorização da Assembleia para contrair um empréstimo de até 800 milhões para a conclusão do VLT. Como já há um novo governador, faltam menos de 60 dias para encerrar esse mandato, a comissão, por unanimidade, achou por bem encerrar, arquivar esse pedido e deixar o novo governo, que durante o período eleitoral disse à sociedade que precisaria de até um ano para estudar, conhecer o assunto e apresentar o caminho a ser seguido, o Parlamento Estadual achou por bem zerar esse pedido de empréstimo e daqui para frente qualquer discussão sobre empréstimo que seja feito com o novo governador eleito. Bom, quando o ano passado o senhor ainda estava na Secretaria de Cidades, né? Era secretário do governo Taques, e na época o senhor falou de uma nova licitação para sair o VLT, houve esse anúncio, né? O que aconteceu que não deu certo na época? Olha, eu cheguei na secretaria no dia 21 de novembro de 2016. E a minha principal missão era destravar o VLT. Trabalhei como um doido. Em 32 dias, fechamos um acordo com o consórcio construtor. O consórcio é composto por 5 empresas. A cabeça é a empreiteira CR Almeida, com sede em Curitiba. A segunda cabeça é a CAF, é uma empresa espanhola que vendeu os trilhos e que vendeu os vagões. Depois tem mais 3 empresas, planejamento, enfim, projetos, enfim. São 5 empresas, nenhuma de Cuiabá, são 5 empresas do Brasil que juntos constroem o consórcio VLT Cuiabá Várzea Grande. Esse é o nome completo. Consórcio VLT Cuiabá Várzea Grande. Em 32 dias eu fechei um acordo com esse consórcio. Assumi dia 21 de novembro, no dia 23 de dezembro eu levei o consórcio à presença do governador,
junto com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Controladoria-Geral do Estado, sentamos e batemos o martelo. O governador disse, esse acordo precisa ser analisado pelo Ministério Público Estadual e Federal. Sim, senhor, levamos aos 2 Ministérios Públicos. Depois de 60 dias, os 2 MPs apresentaram por escrito o seu parecer. Eles estudaram e disseram, temos 26 divergências. Se não sanar as 26 divergências, nós não concordamos com o acordo. Tudo bem, fomos trabalhar. Conseguimos sanar 23 divergências. Quando faltavam 3 divergências apenas, e nós tínhamos certeza que em 7, 10, 15 dias, nós iríamos nos entender com os 2 Ministérios Públicos, eis que surge a figura do senhor Silval Barbosa, que reaparece como um monstro que sai do fundo do mar, certo? E diz, olha, senhores, eu também roubei do VLT. Eu roubei 18 milhões do VLT. E vocês todos da imprensa noticiaram isso. Ele assumiu que do VLT ele recebeu 18 milhões de propina da empreiteira CR Almeida. Ele não diz do consórcio, ele diz da empreiteira CR Almeida. Aquilo, Lides, foi suficiente para contaminar tudo. Qual juiz que vai autorizar continuar a VLT com uma coisa dessa? Então parou tudo. Infelizmente parou. Quer dizer, foi mais uma obra do ex-governador Silval Barbosa, onde aconteceu propina e ele é réu, confesso em relação a isso. Muito bem. Então nada mais coerente e nada mais maduro do que nós encerrarmos o pedido de empréstimo e deixar tudo a partir de agora sob a responsabilidade do novo governo que assume dia 1º de janeiro. Se o novo governo entender que o caminho é o PPP, é um caminho. Se entender que o caminho é licitar através da Lei 8666 de 93, é um outro caminho. Se ele achar que deve buscar um novo empréstimo, ele poderá mandar uma nova mensagem. E a Assembleia, com muita responsabilidade, vai analisar essa nova mensagem. Mas não é justo você impor a um novo governador que sequer assumiu um empréstimo que ninguém sabe se ele vai querer. Então nós zeramos essa história. Bom, na verdade, para o povo, está quase virando lenda urbana o VLT aqui no estado, né? E, bom, essa é uma cobrança que a população pode, inclusive, fazer junto à nova legislatura, na Assembleia, ao senhor, ao próximo governador, Lides, né? O próximo governador, se ele tiver dúvida o que fazer com o VLT, ele pode fazer um plebiscito. Ele pode ouvir a população de Cuiabá e Várzea Grande. A Constituição da República dá ao gestor a possibilidade de consultar o povo, não só no período eleitoral. Ele pode fazer um plebiscito. Se a população diz sim para continuar o VLT ou diz não, ele pode fazer outro tipo de consulta à população. Então ele pode dividir com a população essa responsabilidade, porque uma parcela da população varzeagrandense cuiabana quer o VLT, mas tem uma parte que não quer. O difícil é que houve muito dinheiro já investido, né? Como é que a sim. população vai Nos dizer não valores de algo que já se... 2014 até 2014, foi investido 1 bilhão e 66 milhões. Bom, a gente já vai ter que, já temos mais de 20 minutos, vamos ter que partir para o final. Eduardo... Mas que é isso, Lides? Se desse, dava para ficar a manhã inteira aqui, Vou né? fazer 40 minutos. Não, acho que a gente já tem uns 25, 30, né? Pela minha conta, Juscelio, 25 minutos. Bom, ainda tem aqui mais umas 2 manifestações de internautas. Eduardo Schmidt perguntando se ele reelegeu. Sim, Eduardo. Tá vendo? A gente comentou isso justamente no início da entrevista, né? Ele foi reeleito, deputado estadual. Marcos França Ramos perguntando quando que o senhor vai se aposentar, deputado. Tá dizendo que você já está... Esse é o Marcos França Ramos, que está perguntando da aposentadoria. Schmidt alemão significa ferreiro, né? Quem molda o ferro, né? Quem dá forma ao ferro. Obrigado pela sua participação. Eu tinha dito no início aqui do programa que uma parcela não sabia que o Wilson sequer era candidato. Eu fui prejudicado porque não tive acesso ao rádio e apareci só uma vez na TV. Fui reeleito para o 9º mandato e estarei lá à disposição na Assembleia. E o Marcos França Ramos, sobre a aposentadoria. Eu tô com 57 anos, Marcão, correndo ainda 20 quilômetros aí, fazendo meia maratona, gozando de boa saúde, graças a Deus. E acho que com 30 anos de experiência eu posso ser útil.
nos países civilizados, quanto mais velho, mais você é ouvido. Porque você já errou mais, acertou mais, né? E eu podia chegar aqui e falar, não, eu sou oposição, vou quebrar tudo, vou acabar. Não, cheguei aqui e falei, não, o que for bom para Mato Grosso, o governador Mauro vai ter nosso apoio. O que for correto para a sociedade, nós vamos votar juntos. Então isso é maturidade, é experiência. Conheço bem Mato Grosso e tenho certeza que vivo um bom momento para ajudar o Estado. Por exemplo, nessa legislatura, eu passei uma emenda à Constituição que coloca 100 milhões, aproximadamente, todo ano a mais na educação. Com essa grana, foi possível o governo Táxi iniciar o programa de escola em tempo integral. Hoje, Mato Grosso já tem 40 escolas públicas, vou repetir, escolas públicas em tempo integral. Isso não foi uma boa? Uma maravilha, fruto da minha experiência. O Estado agora tem 8 escolas Tiradentes militares, graças a essa emenda que garantiu dinheiro a mais para a educação. O professor em Mato Grosso hoje é um dos maiores salários do Brasil. Ainda não é o ideal, verdade, mas graças a essa emenda que nós fizemos. Então a experiência é importante no parlamento. Ok, agradeço a sua presença, suas informações. Eu que agradeço e já deixo o convite aqui no final deste mês. Nós estaremos realizando um grande debate na Assembleia sobre a taxação do agronegócio. Nós precisamos trazer de quem tem mais. E quem tem mais condições de colaborar com o Estado nesse momento é o agronegócio. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui. Um último comentário, uma pessoa apoiadora, Charlotte Matos Figueiredo, aposentar para quê? É o único que realmente trabalha pelo povo. Obrigada pela participação, Charlotte. Nós conversamos então hoje com o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, que foi reeleito para a próxima legislatura. Essa entrevista na íntegra fica disponível também no nosso canal do YouTube, no site RDTV e no site RD News. É só ir lá, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.